Entre essas duas ilhas da Indonésia, existe uma linha invisível e misteriosa que nenhum peixe, pássaro ou animal pode cruzar. Esta linha começa entre as ilhas de Bali e Lombok e se estende por toda a extensão das Ilhas Malaias. Embora esta linha não possa ser vista no radar ou sonar, os animais, pássaros e peixes do lado ocidental desta linha são completamente diferentes dos do lado oriental, apesar de haver apenas uma diferença de 35 quilômetros entre essas duas ilhas. Se você viajar de Bali para Lombok, toda a atmosfera muda drasticamente. Os pássaros e animais de Bali não cruzam essa linha para chegar a Lombok, e os animais e pássaros de Lombok não vêm para o lado ocidental. Da mesma forma, até mesmo os peixes e outros animais marinhos também não cruzam essa linha. Portanto, essas duas ilhas são como dois mundos totalmente diferentes que foram divididos por algum poder misterioso, e há uma linha invisível entre essas ilhas que, exceto pelos humanos, ninguém mais pode cruzar. Essa linha é chamada de Linha de Wallace, e há cerca de 150 anos, Alfred Russel Wallace foi o explorador britânico que a descobriu. Aqueles de vocês que estudaram biologia na escola certamente conhecem Russel Wallace por causa do conceito de seleção natural. Agora, Alfred Russel também tem uma história muito interessante. Ele nasceu em 1823 em uma casa pobre na Inglaterra. O pai de Wallace era cartógrafo, o que significa que ele fazia mapas, e para isso, costumava viajar para lugares diferentes. Wallace tinha um grande interesse em estudar, mas devido à pobreza, teve que abandonar sua educação muito jovem e se juntar ao negócio de seu pai, e essa decisão de sua vida o tornaria muito famoso mundialmente. Depois de viajar com seu pai para diferentes lugares, Wallace desenvolveu um grande interesse por geografia e vida selvagem. Onde quer que fosse, ele trazia algumas plantas, animais e insetos com ele. Em busca dessa paixão, Wallace partiu em uma jornada com alguns companheiros em 1854 para as Ilhas Malaias. Ele primeiro chegou em Singapura, depois viajou para a Indonésia de lá, explorando-a extensivamente, antes de finalmente chegar à ilha de Bali. Wallace se tornou muito apegado a Bali e à sua vida selvagem. Ele começou a examinar detalhadamente os animais e as plantas lá. Viu muitos tigres, rinocerontes, elefantes e várias aves, como pica-paus e papagaios. Anotou tudo o que viu em seu diário. Em seguida, embarcou em seu barco e navegou 35 quilômetros até a ilha de Lombok. Mas ao chegar lá, ficou completamente surpreso. Havia animais e aves completamente diferentes ali. Dragões de Komodo, cangurus, coalas e muitos outros animais e aves que não eram encontrados em Singapura, Indonésia ou Bali. Wallace e seus companheiros ficaram muito perplexos com isso. Durante esse tempo, Wallace contraiu malária e teve que ficar em um quarto na mesma ilha. No entanto, durante essa doença, ele encontrou tempo para pensar na linha invisível, e então, uma ideia notável surgiu em sua mente. Ele percebeu que em Bali todos os animais encontrados lá, como tigres e elefantes, são comuns na Ásia. Por outro lado, na ilha de Lombok, todos os animais e aves são tipicamente encontrados na Austrália, como cangurus, coalas e lagartos monitores. Wallace então propôs uma teoria de que várias centenas de milhares de anos atrás, Ásia e Austrália estavam conectadas entre si. No entanto, com o passar do tempo, com o derretimento do gelo e o aumento do nível do mar, Austrália e Ásia se afastaram gradualmente e, eventualmente, o mar se interpôs, formando ilhas. Os animais do lado ocidental permaneceram em Bali e no resto da Ásia, enquanto aqueles do lado oriental ficaram em Lombok e Austrália. Por haver um mar entre eles, era impossível para animais como tigres, elefantes ou cangurus nadarem através do mar e irem para o outro lado. Então, um mistério foi resolvido. Agora o segundo mistério era por que os pássaros não atravessam essa linha. Por que nenhum pássaro vem de Lombok para Bali e de Bali para Lombok? Quando Wallace reexaminou os pássaros encontrados nas ilhas de Bali e Lombok, ele encontrou a resposta para esta pergunta. Basicamente, ambas as ilhas são habitadas por pássaros não migratórios. Na realidade, os pássaros podem ser classificados em dois tipos. O primeiro tipo são as aves migratórias, que cobrem milhares de quilômetros em suas jornadas. Por exemplo, o 30 réis ártico, que viaja aproximadamente 90 mil quilômetros do Polo Sul ao Polo Norte a cada ano, assim como as gruas siberianas, que cobrem uma distância de 5 a 10 mil quilômetros para virem da Rússia para a China, Índia e Paquistão durante o inverno. Essas aves têm asas especiais que lhes permitem ficar no ar sobre o mar por um longo tempo, assim como um avião.
Elas podem espalhar suas asas e viajar vastas distâncias sem parar. No entanto, na Ásia Oriental e especialmente na Indonésia, as aves encontradas são não migratórias, o que significa que voam dentro de uma faixa de 1 a 2 quilômetros. Portanto, para essas aves, cruzar um mar de 35 quilômetros é impossível. Então agora entendemos por que os animais e pássaros não atravessam essa linha. O último mistério é porque os peixes e outros animais marinhos não atravessam essa linha. Wallace não conseguiu encontrar a resposta para essa pergunta porque naquela época, o conceito de tectônica de placas ainda não havia sido descoberto. Nos tempos modernos, todos sabemos que nosso planeta não é estático, mas dinâmico. Sob a aparentemente suave superfície da Terra, estão ocorrendo muitos movimentos. Abaixo da superfície da crosta terrestre, existem numerosas placas que colidem umas com as outras, causando mudanças significativas em nosso planeta. Por exemplo, hoje sabemos que há aproximadamente 335 milhões de anos, todos os nossos continentes estavam unidos, e nossa Terra tinha apenas um continente conhecido como Pangeia. Então, devido ao movimento das placas tectônicas, ao longo dos próximos vários centenas de milhões de anos, esse continente inteiro se fragmentou em diferentes pequenos continentes. Por exemplo, há cerca de 45 milhões de anos, o que agora chamamos de subcontinente indiano era parte da Austrália e da África, e devido ao movimento das placas tectônicas, ele se separou de lá e colidiu com a placa euroasiática. Como resultado dessa colisão, ambas as placas foram inclinadas para cima, formando a maior cordilheira do mundo, que agora chamamos de Himalaia. Os pontos onde essas placas se unem são muito voláteis, e a maioria dos terremotos se origina nessas áreas. É por isso que a maioria dos terremotos que ocorrem no sul da Ásia tem origem no Himalaia e na cordilheira do Hindu Kush. Da mesma forma, toda a área da Malásia, Singapura e Indonésia também foi submetida a um significativo deslocamento tectônico, resultando em frequentes erupções vulcânicas aqui. E é por isso que a corrente de água no mar entre essas ilhas é tão forte que é muito difícil para qualquer peixe atravessá-la. Portanto, apesar de estarem apenas a 35 quilômetros de distância, os dragões de Komodo não conseguem nadar até a ilha de Bali, nem qualquer peixe consegue nadar até Lombok a partir de Bali. Assim, esses deslocamentos das placas tectônicas são a maior razão por trás dessa linha invisível. Embora essa teoria tenha surgido muitos anos após a morte de Wallace, a conclusão que ele tirou quase um século atrás estava absolutamente correta. Há muitos outros lugares interessantes e misteriosos em nosso mundo que exploraremos em nossos próximos vídeos. Apenas alguns dias atrás, fizemos um vídeo mostrando por que os navios evitam passar sob a América do Sul. No final do vídeo de hoje, você também encontrará o link para aquele vídeo. Se você está gostando dos nossos vídeos, por favor, inscreva-se neste canal. Até o próximo vídeo com outro tópico interessante. Cuide-se!